Hoje eu venho falar nesse vídeo sobre dislexia, um assunto que está em alta dentro das nossas escolas, nas universidades, nas áreas de trabalho, nas empresas. Então, como é importante saber? Vem comigo nesse vídeo. Oi, gente! Que bom que vocês ficaram aqui nesse canal. Eu me chamo Mariângela Posa, sejam todos bem-vindos e acompanhem os demais vídeos, nós temos bastante vídeos no nosso canal. Bom, hoje nós vamos falar sobre um transtorno de aprendizagem. Ele é um transtorno que chama a atenção, porque ele afeta diretamente a questão da leitura. Então, é uma disfunção neurobiológica, a dislexia. Quantas crianças, quantos adultos conhecemos com a dislexia, que são disléxicos? Então, vamos dar uma olhadinha e ver como funciona esse transtorno, o que é esse transtorno, quais são as dificuldades, o que nós podemos fazer. Vem comigo então. Olha só, o que é a dislexia? A dislexia, ela é uma disfunção neurobiológica, então ela é um transtorno específico da aprendizagem, é um transtorno da aprendizagem, e ela afeta diretamente a área da linguagem, a área da leitura. E aí, o que acontece? Ela acaba, de uma certa forma, afetando outras áreas também que envolvem a relação que tu faz com essa leitura, com a escrita, com a decodificação. E aí nós vamos entender um pouquinho mais sobre a dislexia. A dislexia, como nós temos duas áreas do cérebro muito específicas, direita e esquerda, então a esquerda ela está ali tentando funcionar. A direita, então ela afeta essa relação, ela não consegue entender por que a esquerda não está funcionando tão bem. E dentro dessas questões da leitura. Então, a direita ela tem que se exigir demais, buscar outros meios para dar conta dessa parte que não está funcionando tudo bem. A estrutura dela, como ela está afetada dentro dessas questões da linguagem, ela afeta diretamente as outras áreas também, porque as outras têm que fazer um esforço para dar conta, tá? Então, bem simples, de uma maneira bem simples, o lado direito e esquerdo, eles têm que se entender para dar conta de uma demanda que antes era específica. A parte direita do cérebro ela tem algumas funções específicas e a esquerda também, então ela tem que dar conta de tudo isso. Quais são as maiores dificuldades da dislexia? Leitura, escrita, memória, certo? E aí envolve o quê? Identificar, relacionar, conectar, fazer as conexões, fazer o link da questão das palavras, dos símbolos, das letras, a identificação de como a gente vai decodificar. E aí afeta o quê? A questão dos fonemas, que é muito específico sobre o som da letra. E aí esse som da letra ele fica prejudicado quando a criança ela faz a leitura. Então o disléxico ele tem essas questões pontuais que vão se apresentar de uma forma que o aluno, o estudante, o adulto, o jovem, ele tem que dar conta de uma demanda muito grande. Então vocês imaginem, eu não estou entendendo, eu não consigo identificar, reconhecer, e aí eu tenho um prejuízo nisso. Só que oralmente, outra pessoa lendo para mim, fazendo a leitura, eu consigo fazer uma conexão maravilhosa, porque eu consigo entender, eu consigo administrar, de uma certa forma interpretar, só que o outro faz isso. É como se o outro desse uma ponte para eu conseguir também fazer isso. Isso não quer dizer que a pessoa disléxica ela não vai conseguir ler. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que de uma forma mais prática ele consegue lidar melhor. Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, mas ele não lê. Não, mas ele identifica, ele consegue interpretar e identifica o outro fazendo a leitura. Olha só. Então a gente tem que perceber isso dentro do perfil do estudante, certo? Aí eu vou trazer especificamente para vocês. Quais são as dificuldades? Leitura, escrita, memória. A questão de identificação de letras, identificação das palavras, identificação das frases e dos textos. O reconhecimento desses símbolos.
Como ele reconhece isso, tá? As conexões que ele vai fazer entre as letras para juntar as sílabas, para fazer as palavras, para fazer as frases, para construir um texto. Então, começa desde a conexão do fonema dessa letra, desse som. Depois, a questão forte dos fonemas e a questão da decodificação, como é que ele decodifica tudo isso. Aí fica atrapalhada essas letras, porque ele não consegue fazer essa decodificação. Quais são as consequências para um sujeito que tem dislexia? Ele acaba afetando várias áreas. Por quê? Porque eu acabo não me sentindo empoderado nessa leitura e eu me sinto frágil muitas vezes. Então, eu faço algumas fugas. Então, tem uma relação social importante ali, tem uma questão psicológica, tem uma relação intelectual que acaba afetando também, porque o sujeito, ele acaba não entendendo o que está acontecendo com ele e acaba tendo outros prejuízos que envolvem o seu psique. Então, como a gente tem que perceber isso para poder dar conta, dar suporte, dar acolhimento e olhar para uma maneira interessante que ele tem direito, então depois eu vou trazer os direitos que ele tem para conseguir fazer, dar a conta academicamente melhor da sua produção de aprendizagem, tá? Quais são os sintomas, né, de uma criança pequena, de eu perceber assim, nossa, é uma criança disléxica? Claro, os leigos, né, eles acabam não identificando a questão da dislexia, eles acabam identificando outros pontos do desenvolvimento, que seriam eles, atraso na fala. Então, quando começa a se alfabetizar, ele já tem um distanciamento da leitura, ele não quer fazer a leitura, porque ele já sabe que tem um prejuízo, que ele não dá conta, então ele prefere se afastar. Se apresenta também como um fracasso escolar muito forte, tá? E aí não consegue se alfabetizar, e aí está dentro desses prejuízos mais acadêmicos mesmo, tá? Quem procurar para fazer o diagnóstico de uma criança que está apresentando alguns sintomas? Fonoaudiologia, fono que vai fazer o diagnóstico sobre a questão da dislexia, certo? Em parceria com o psicopedagogo, muitas vezes a mãe, a família procura o psicopedagogo, os pais, e aí o psicopedagogo já vê sintomas de dislexia, pede uma avaliação para fono. E aí a fono, em unidade com a psicopedagoga, vão entender qual é o melhor procedimento terapêutico para fazer isso, certo? Quais são os direitos da criança disléxica? Provas orais e, sim, monitores que possam ler para ela algumas atividades, ler também as atividades avaliativas que ela consiga dar conta. Isso é por direito, certo? Causas. Como eu sei que essa dislexia está dentro, porque ele é um transtorno de aprendizagem que afeta diretamente a linguagem, mas como aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Por que a criança se apresentou dessa forma? Então, vamos ver algumas causas, algumas, tá? Então, tem uma questão de história na família. Tem uma questão de história na família. Provavelmente na família tem outras pessoas que possam ter dislexia ou apresentar essa dificuldade, mas dentro do transtorno, certo? Pode acontecer no nascimento, ela ser prematura, ficou muito tempo na neonatal, teve sequelas, teve a questão de oxigenação. Tem alguns pontos que os médicos falam e afirmam que pode também levar essa questão desse transtorno para a linguagem, afetando então aquelas outras áreas que eu falei para vocês, certo? Tem também o atraso na fala, que então vem o atraso na fala e se identifica dificuldades em memória, como eu já disse antes, tá? O sujeito também, ele pode se apresentar com uma grande dificuldade de fazer rimas, poesias, né? Então, ele apresenta essa dificuldade. Tudo que envolve a linguagem realmente, tá? Tem uma parte de questão motora, da grafia também, da questão motora fina, quebra-cabeça, memória, coisas que utilizem a memória para ele fazer a relação, a conexão também se apresenta com maior dificuldade, tá? A dislexia não é uma doença, então não tem cura, por não ser, e não é uma deficiência, é um transtorno específico da aprendizagem que envolve o quê?
a área da linguagem e todas as outras áreas que eu trouxe para vocês, certo? Eu espero que tenha esclarecido um pouquinho sobre a dislexia e aí também a gente pensar sobre os tratamentos. Então, se a gente pensa que ele tem uma maior dificuldade sobre as questões da linguagem, da escrita, da memória, da decodificação, das conexões, daquilo que ele vai pensar, reversibilidade desse pensamento para essas letras, então, o que a gente tem que otimizar? O que nós temos que otimizar? Nós temos que otimizar atividades que possam proporcionar um êxito, um sucesso para o sujeito dentro dessas questões. Então, apoiar ele para essas pistas onde ele consiga calmamente se conectar e permitir que o meio externo possa fazer essa conexão para ele e ele consiga entender e se sentir melhor dentro daquilo que ele possa ler, decodificar e identificar. Então, vocês imaginem um texto muito grande, assim, aqui tá uma escrita, então dá para ele ler, apoia com um dedo ou põe uma outra folha, bem simples o que eu tô trazendo agora, de uma forma bem simples, apoia, ó, põe um branco e outros dados que tu pode trabalhar com as funções executivas, que tu consiga fazer com que ele se sinta melhor e que não fuja dessa leitura, que não fuja dessa escrita. E tem alguns tratamentos que são via fono e via psicopedagoga, que possam fazer esse trabalho pausadamente, criando o quê? O lado positivo com a autoestima, porque eles são muito inteligentes cognitivamente, eles são um arraso. O cérebro está com uma estrutura assim meio... Quem vai se conectar com o quê? Então a gente proporciona, o outro proporciona essas pistas onde ele vai conseguir dar conta e se sentir melhor. E isso é necessário, porque nós não vamos prejudicar um psicológico, porque essas demandas da dislexia podem estar deixando o sujeito com uma baixa autoestima. Então se apropriem cada vez mais dessa questão da dislexia, certo? Eu digo para vocês, vamos estudar, vamos ler, vamos se conectar cada vez mais nesse estudo, nesse envolvimento. Professor, psicopedagogo, especialistas têm que entender sobre essas áreas, certo? Deus abençoe vocês, tudo de bom e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para você sempre receber vídeos novos. Tchau, tchau, Deus abençoe.